Muito boa noite, estamos ao vivo direto do canal Compartilhar para Vencer, concursos públicos, e nós vamos fazer aqui, continuar na verdade, a leitura da lei 8.112 de 90, com leitura, marcações e resumos. Vamos lá então, no outro vídeo nós tínhamos parado aqui, dos direitos e vantagens do servidor público, capítulo 1, Título 3, capítulo 1, do vencimento e da remuneração. Artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, a diferença do vencimento para a remuneração é que o vencimento é um valor fixo. Por exemplo, a lei determina lá um valor, por exemplo, lá de R$1.000. Então, esse valor de R$1.000, este é o valor fixo. Agora, a remuneração é o vencimento acrescido de vantagens permanentes. Então, a remuneração é o vencimento, mais as vantagens que são acrescidas ao vencimento de forma permanente. O Maicon Rodrigues de Oliveira está ao vivo e perguntou se eu continuo estudando para o INSS. Sim, muito boa noite, obrigado pelo like, obrigado mesmo, viu? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui de volta na lei, só para eu anotar aqui essa diferença, tá bom? Como eu disse, hoje é leitura, marcações e resumo, tá bom? Então assim, fica comigo. Esse aqui é o meu jeito de estudar. De repente não é o seu, mas é o jeito como eu me identifico, tá bom? É assim que eu faço, tudo bem? Então deixa eu pegar aqui e vamos lá. Fica comigo aí. Vencimento, artigo 40, vencimento. Deixa eu colocar aqui a data de hoje. O meu microfone está muito perto. 26/7/2022. Lei 8.112 de 90, do vencimento e remuneração. Vou colocar aqui. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público. É o valor fixado em lei. Vencimento é o valor fixado em lei. Muito bem. A diferença do vencimento para a remuneração é que a remuneração é o vencimento, aquele fixado em lei, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. Remuneração é o vencimento mais as vantagens de caráter permanentes. Muito bem, então vamos lá. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Então, se a lei determinou lá, por exemplo, que o valor do vencimento, o valor fixo do vencimento aqui é de R$1.000, então o vencimento é de R$1.000. Já a remuneração é o valor do cargo, é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Então, a remuneração é essa soma do vencimento mais as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Pessoal, interessante, deixa eu falar um negócio com vocês aqui, A lei 8.112 de 90, ela diz que as indenizações, elas não se incorporam ao vencimento ou remuneração do servidor. Mas mas as gratificações e os adicionais, eles podem ser incorporados na forma da lei. Lembram disso? A lei 8.112 fala assim, as indenizações, elas não se incorporam ao vencimento ou remuneração do servidor. Mas as gratificações e os adicionais, esses sim, podem se incorporar ao vencimento do servidor ou remuneração. E é justamente o que fala aqui, vencimento é o valor fixado em lei. E remuneração
é o vencimento mais as vantagens de caráter permanentes. Quais são essas vantagens, pessoal? São justamente aqueles adicionais ou aquelas gratificações que podem ser incorporadas aos vencimentos, ao vencimento ou à remuneração. Entende? Então, é aqui que entra aquela parte da lei que fala que as indenizações não se incorporam, mas as gratificações e os adicionais sim podem ser incorporados. Tá bom? Vamos continuar aqui a leitura da nossa lei. Desculpe, vamos lá. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Deixa eu pegar aqui o artigo 62. Artigo 62 da Lei 8.112 de 90. Vamos ver o que fala lá, só para a gente entender o que é isso aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores e tal. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo, investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida a retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2 do artigo 9º. Então, beleza, aqui nada demais aqui, né? Fala que ao servidor ocupante de cargo efetivo, investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida a retribuição pelo seu exercício e que a lei especificará, a lei específica vai estabelecer a remuneração dos cargos em comissão. Né? Então, e aqui, ó, a lei diz assim, ó, a remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Eu acredito que isso aqui dificilmente cairá em prova, então não é uma coisa que a gente precisa, assim, né? Precisa realmente se preocupar com essa parte aqui da Lei 8.112 de 90, beleza? Então essa parte aqui, pessoal, do artigo 62 é uma coisa que eu acho que dificilmente vai cair na prova, tá? Então não é uma coisa assim pra gente se preocupar. O que cai na prova é o seguinte, é que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo e vencimento é o valor fixado em lei. E a remuneração é o vencimento mais as vantagens de caráter permanente. Isso sim, essa diferença aí pode sim cair na nossa prova e geralmente cai na nossa prova. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Vamos lá. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ao local de trabalho. Agora, esse aqui eu já considero importante, tá? Esse aqui eu vou trabalhar ali um pouquinho pelo seguinte. Veja bem, ó, é assegurada... Nossa, eu tô com uma coceira aqui na ponta do nariz. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui dois cargos muito assemelhados, que são o cargo de agente administrativo da Polícia Federal e agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal. Então, o que a lei está dizendo é o seguinte, olha só. O que a lei está dizendo aqui? A lei está dizendo assim, olha, é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder. Quer dizer, por exemplo, que o agente administrativo da Polícia Federal e o agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal, a eles é assegurada a isonomia de vencimentos. Por quê? Porque esses cargos eles têm atribuições iguais ou assemelhadas e estão no mesmo poder. A Polícia Federal faz parte do Poder Executivo Federal, não é verdade? Agora deixa eu falar aqui um outro exemplo por aqui, um outro exemplo, só que agora no Poder Legislativo. Tem lá o analista da Câmara dos Deputados e o analista do Senado Federal. Tem o policial legislativo da Câmara dos Deputados e o policial legislativo do Senado Federal, não tem? Beleza.
é assegurada a isonomia de vencimentos entre esses cargos, porque eles têm atribuições iguais ou assemelhadas e estão no mesmo poder. Outro exemplo nós temos o TRF, Tribunal Regional Federal, e temos o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e temos ainda o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Beleza, aí nós temos lá o técnico do Tribunal Regional Federal, o técnico do Tribunal Regional Eleitoral, o técnico do Tribunal Regional do Trabalho. O que a lei está dizendo? Que a eles é assegurada a isonomia de vencimentos, porque esses cargos eles têm atribuições iguais ou assemelhadas e estão no mesmo poder. Agora deixa eu voltar aqui para a lei, só para a gente ver aqui o que a lei diz aqui, olha. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. A lei fala assim, olha, é assegurada essa isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder e também entre os servidores dos três poderes, né? Se o cargo tem uma natureza parecida, assemelhada, é assegurada a isonomia de vencimentos para não ficar uma discrepância. Por exemplo, desculpa aqui, um servidor que faz mais ou menos a mesma coisa no Poder Executivo, aí tem lá um outro que faz a mesma coisa no Poder Legislativo e tem um outro que faz mais ou menos a mesma coisa no Poder Judiciário. Aí o que vai acontecer? Um, por exemplo, ganha o vencimento lá, que a diferença é muito discrepante, é muito grande a diferença. Então, para não ter essa diferença, a lei fala, é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes. Ressalvadas, aqui que entra o pulo do gato, e aqui que as questões elas gostam de explorar. Ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza, ao local ou ao local de trabalho. Por exemplo, pessoal, uma diferença que pode haver em relação à natureza do trabalho, né, que eu entendo. Tem lá um trabalho, por exemplo, que ele é noturno. É o mesmo cargo, são as mesmas atribuições, por exemplo, só que um servidor trabalha no período noturno e o outro servidor trabalha no período diurno. Este servidor que trabalha no período noturno, ele vai ganhar a mais, mas é por causa do adicional noturno, que é o que a lei está dizendo, que são vantagens de caráter individual ou relativas à natureza ou ao local de trabalho. Por exemplo, em relação ao local de trabalho, pode ser que aquele local de trabalho seja perigoso ou insalubre. E aí esse servidor ele vai ganhar ali um adicional de periculosidade ou de insalubridade, porque ele não pode acumular os dois. Então, essa parte de verde aqui, que eu coloquei de verde aí, tem justamente a ver com isso, É assegurada essa isonomia de vencimentos? É assegurada, mas pode ser que não exista essa isonomia de vencimentos devido a vantagens de caráter individual, ou seja, aquelas vantagens são aplicadas tão somente àquele servidor e também as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então, um servidor que trabalha à noite, no período noturno, ele vai ganhar mais, não por conta das atribuições do cargo, mas simplesmente porque ele trabalha no período noturno e ele vai ganhar mais. Assim como também o servidor que trabalha em local insalubre, ele vai ganhar mais, ou em local perigoso, ele vai ganhar mais. Então é isso que está falando aqui no parágrafo 4º do artigo 41, tá bem? Vamos continuar aqui. E aí, Maicon, você está comigo? Muito boa noite, vamos lá. Então eu vou fazer aqui, pessoal, o meu resumo desse artigo, tá bom? Aí você fica à vontade para fazer, para não fazer. Eu gosto de estudar desse jeito, tá bom? Fazendo resumos. Isso aqui é o estudo ativo da lei, que eu chamo, tá bom? E tem aqui, o parágrafo 3º do artigo 41, ele fala assim, olha. Aqui, fala assim, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Perdão aqui. Desculpa, deixa eu pegar aqui,
Olha aqui. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a remuneração é irredutível. Porque o que é remuneração? Ó, quer ver? Veja aqui, ó. Eu vou pegar o conceito de remuneração. Remuneração é o vencimento. Tá aqui, ó. Remuneração. Deixa eu pegar aqui o meu marcador de texto. É o vencimento mais as vantagens de caráter permanente. Isso é remuneração. Aí lá no parágrafo 3º, falou assim, ó, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. O que ele está dizendo aqui? Que a remuneração é irredutível. Então eu vou colocar aqui, ó. Nossa, eu estou muito perto aqui do microfone. Não sei se agora vai melhorar. Ó, ele está dizendo aqui o seguinte, ó. Que a remuneração... É porque se ficar longe também não vai sair o som, não é legal. Ele está dizendo que a remuneração é irredutível. Ó. A remuneração do servidor é irredutível. A remuneração do servidor é irredutível, porque olha só. O que foi que ele falou lá em cima? O que é remuneração? Vamos pegar o que é remuneração? É o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. E lá embaixo ele falou o vencimento do cargo acrescido das vantagens de caráter permanente. Por que ele não falou assim, ó? A remuneração do servidor é irredutível. Não é? Por que ele não falou só assim? Não é verdade? A remuneração do servidor público é irredutível, né? Mas tudo bem. Agora eu vou resumir aqui o parágrafo 4º. Pessoal, isso aqui é o estudo ativo da lei, tá bom? Eu estudo dessa forma. É assegurada a isonomia de vencimento. Deixa eu resumir aqui. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. Para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. Do mesmo poder ou dos três poderes. Agora tem uma ressalva que a própria lei fala. Tenta lembrar, pessoal, quando você for fazer o resumo sem olhar, tá bom? Qual é a ressalva? Ó, eu não estou olhando lá para a lei, mas tem uma ressalva. Qual é a ressalva que a lei fala? A ressalva que a lei fala é: salvo as vantagens de caráter individual ou aquelas que tenham a ver com a natureza ou ao local de trabalho. Não é isso? Então vou colocar aqui, ó, salvo. Aí eu olho só para garantir, né? As vantagens individuais, coloca só assim, ó, individuais. E as, deixa eu usar uma palavra aqui, e as relacionadas, tá, para não colocar a mesma palavra da lei relativa, e as relacionadas à natureza, e ou, né, ou vou colocar ou, do jeito que tá, ou ao local de trabalho. Aí aqui, ó, você pode colocar assim, ó, porque tá assim, ó,
É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados ao mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. Aí você pode colocar, por exemplo, eu não vou colocar aqui no meu resumo, né? Mas você pode colocar assim, por exemplo, o serviço noturno é um local de trabalho perigoso ou insalubre, tá bom? Você pode colocar também, tá bom? Para te ajudar a lembrar aí, caso você ache necessário. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é assim, ó, no âmbito dos respectivos poderes, por exemplo, no âmbito do poder executivo, deixa eu colocar eu aqui na tela. No âmbito do poder executivo, nenhum servidor público vai poder receber uma remuneração superior àquelas que são recebidas, por exemplo, pelos ministros de Estado, no âmbito do executivo. Se ele não vai receber uma remuneração superior àquela recebida pelos ministros de Estado, consequentemente, ele também não vai receber remuneração superior ao do presidente da República. Beleza. No âmbito do poder legislativo, nenhum servidor poderá receber remuneração superior aos membros aquelas recebidas pelos membros do Congresso Nacional, senadores e deputados, no âmbito do poder legislativo. E no âmbito do poder judiciário, nenhum servidor poderá receber remuneração superior àquelas recebidas pelo ministro do STF. É isso que está falando aqui. Pessoal, tem alguém aí ao vivo que pode confirmar para mim como está o áudio e o vídeo? E ao vivo que pode confirmar. Parece que tá bom, eu coloquei aqui, parece que tá bom. Então é isso. Ó, nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes. Lá no Executivo, não pode receber remuneração superior aos ministros de Estado. No Legislativo, não pode receber remuneração superior aos membros do Congresso Nacional. E no Judiciário, não podem receber remuneração superior àquela recebida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Tranquilo aí? Aqui ficou tranquilo? Eu vou fazer um resumo dessa parte aqui, beleza? Olha só. Deixa eu pegar aqui a minha água, que eu tô com sede. Leitura ativa da lei, marcações e resumos. Nenhum servidor receberá mensalmente, a título de remuneração, a soma dos valores percebidos como remuneração em espécie. Vamos lá. Vou colocar só um gatilho aqui, pouca coisa. Ó. Nenhum servidor receberá mensalmente a título de remuneração importância superior, eu vou colocar assim, importância superior, não, vou colocar assim, nenhum servidor receberá mensalmente a título de remuneração no âmbito do respectivo poder, nenhum servidor receberá mensalmente a título de remuneração no âmbito do respectivo poder,
valores, eu vou colocar assim, valores, com as minhas palavras, de remuneração superiores aos que recebem dois pontos. Aí eu vou colocar assim, de vermelho, ó. No poder executivo, no poder executivo, eu vou colocar assim, os ministros de Estado. No poder legislativo, os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, né? No Poder Judiciário, minha mão tá suando. Os ministros do STF. Então vamos lá, ó. Nenhum servidor receberá mensalmente, a título de remuneração, no âmbito do respectivo poder, valores de remuneração superiores aos que recebem. No Poder Executivo, os ministros de Estado. No Poder Legislativo, os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores. No Poder Judiciário, os ministros do STF. É isso que está falando aqui, neste artigo da lei, o artigo 42. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Vamos continuar. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2 a 7 do artigo 61. Deixa eu ver o que fala lá no artigo 2 a 7. Artigo 61. Lei 8.112. Artigo 61. Quais são os incisos? Do 2 até o inciso 7. Deixa eu abrir a lei aqui no site do Planalto aqui. Lei 8.112 de 90, compilada. Deixa eu pegar lá o artigo 61. Pessoal, eu não tenho pressa, porque assim, eu tô estudando para aprender o conteúdo de verdade, assim, uma vez só, né? Vamos lá, artigo 61. Das gratificações e adicionais. Olha só, além do vencimento e das vantagens previstas nessa lei, deixa eu baixar aqui. Além do vencimento e das vantagens previstas nessa lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Aí fala assim, ó, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Gratificação natalina, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Adicional noturno. Adicional de férias. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. E a gratificação por encargo de curso e concurso. Pegando aqui esse artigo, que eu vou até copiar e colar e jogar lá no PDF da lei. Olha só, vou copiar, colar e vou jogar aqui dentro, ó. Olha só, beleza, joguei aqui dentro. Porque aí da próxima vez já tá aqui, ó. Beleza, ó.
Aqui fala o seguinte, ó, excluem-se do teto de remuneração, quer dizer, a remuneração ela pode ultrapassar os valores recebidos pelos servidores dos respectivos poderes, acima lá da remuneração dos ministros de Estado no Poder Executivo, dos membros do Congresso Nacional no Poder Legislativo e ministros do Supremo Tribunal Federal no Poder Judiciário, pode ultrapassar esse teto, porque ó, excluem-se do teto, olha só, excluem-se do teto de remuneração. Quer dizer, essas vantagens aqui, esses adicionais, entende? Essas gratificações e adicionais aqui, elas não entram no cômputo do teto. Elas são excluídas do teto. Quer dizer que por conta desses valores aqui, pode ultrapassar a remuneração dos ministros de Estado, de membros do Congresso Nacional e de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque elas não entram no teto. Elas são excluídas do teto. É o que diz aqui, elas são excluídas do teto. Excluem-se do teto de remuneração. Tá? E quais são essas vantagens? Ó? As que constam, olha aqui, ó, as que constam do inciso 2 ao 7. Somente essas aqui, ó, do inciso 2 ao 7. Não são todas as remunerações. Somente essas aqui do inciso 2 ao 7. Então, quais são essas do inciso 2 ao 7? Ó? O inciso 2, a gratificação natalina. Então, se o servidor, a remuneração dele ultrapassa a do ministro de Estado, a de membros do Congresso Nacional e ministro do STF, por conta da gratificação natalina, não tem problema. A A3 foi revogada. A A4, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Então, se o servidor público ele recebe a remuneração acima dos ministros de Estado, membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal, por conta do adicional pelo exercício de atividades insalubres, penosas ou perigosas, não tem problema, porque elas são excluídas do teto de remuneração. A 5, adicional pela prestação de serviço extraordinário, que são as horas extras, também. A 6, o adicional noturno, também. E 7, adicional de férias. São esses, tá? A 2, gratificação natalina. O adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Adicional noturno e adicional de férias. Essas vantagens, esses adicionais, essas gratificações aqui, elas não entram no cômputo do teto de remuneração. Porque a questão fala aqui, ó, excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nesses incisos, do 2 ao 7 do artigo 61. Tá bom? Artigo 44. O servidor perderá. Então são situações em que o servidor vai ter ali um prejuízo financeiro. 1. A remuneração do dia que faltar ao serviço sem motivo justificado. Então aqui, ele faltou ao serviço, é até lógico, né? Sem motivo justificado. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências injustificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência. Então, se a ocorrência foi no mês agora de julho, ele tem até o mês de agosto para fazer isso, a ser estabelecida pela chefia imediata. Mas deixa eu olhar o que diz lá no artigo 90 e... Qual foi lá o artigo citado? O artigo 97. Deixa eu pegar aqui, ó. O artigo 97. Vou pegar aqui rapidão, 97. É só dar um Ctrl F e ter digitado.
das concessões. Sem qualquer prejuízo, das concessões. Deixa eu copiar e colar aqui o artigo 97. Das concessões. Vamos lá. Vou pegar aqui. Era só 97 aqui, Copiar aqui. Capítulo 7 das concessões, artigo 97. Capítulo 6 das concessões, artigo 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue, pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado em qualquer caso a 2 dias. Por 8 dias consecutivos em razão de casamento. Isso aqui é a chamada licença gala. Eu lembro que eu errei essa questão na prova da FUB, lá em 2015/16, o edital saiu em 2015, a prova eu acho que foi em 2016. B. Falecimento do cônjuge, companheiro, pai, madrastra ou madrasto, filhos enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos, a licença nojo. Nunca mais eu erro essa questão aqui. Eu vou colocar aqui, para a gente poder entender isso aqui. Olha só. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97. Quer dizer, quer ver? Observe isso aqui, Essas situações do artigo 97 aqui são as exceções, quer dizer que ele não vai perder. Porque fala assim, o servidor perderá a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões que trata o artigo 97. Quer dizer, se ele faltar por um dia para a doação de sangue, ele não vai perder esse dia. Se ele faltar por 2 dias para fazer o alistamento militar, é isso? Necessário para o alistamento eleitoral, para o alistamento ou recadastramento eleitoral. Se ele faltar por 2 dias, ele não vai perder. Ele também não vai perder se ele faltar por 8 dias consecutivos em razão do casamento, que é a licença gala, e em razão do falecimento de parentes, cônjuge, companheiro, pais, madrastra ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Nesses casos, são as exceções que ele não vai perder. Olha só, o artigo 44 fala assim, o servidor vai perder a remuneração do dia que faltar ao serviço sem motivo justificado. O servidor vai perder a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos e proporcional àquelas ausências justificadas, que ele justifica para o chefe, que ele precisou chegar atrasado e tal, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97. Quais são essas concessões do artigo 97? Eu fui lá na lei, copiei e colei aqui, Ele não vai perder um dia que ele falta para doação de sangue, ele não vai perder os 2 dias que ele falta para alistamento ou recadastramento eleitoral, ele não vai perder os 8 dias que ele falta em razão de casamento, ele não vai perder os 8 dias que ele falta por conta do falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrastra ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos, não vai perder. Mas ele também vai perder aqui, as saídas antecipadas. Vai perder, porque fala o servidor perderá essas saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário. Aí se ele compensar o horário, ele não vai perder, tá? A ser estabelecida pela chefia imediata até o mês subsequente ao da ocorrência. Quer dizer que se a saída antecipada, se a ausência justificada aqui, tudo isso aqui que está falando acontecer, por exemplo, no mês de julho, ele tem até o mês subsequente, ele tem até o mês de agosto. As faltas justificadas, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, por exemplo,
O servidor, ele faltou ao serviço, mas ele não faltou ao serviço, por exemplo, por conta de uma doença. Ele não faltou ao serviço porque ele foi doar sangue. Ele não faltou ao serviço porque ele foi fazer o alistamento militar. Que alistamento militar? Sai da cabeça alistamento militar. Ele não faltou ao serviço porque ele foi fazer o alistamento ou recadastramento eleitoral. Ele não faltou ao serviço porque ele se casou. Ele não faltou ao serviço porque faleceu um parente. Não. Ele faltou ao serviço, pessoal, por causa de uma questão alheia ali à vontade dele. Por exemplo, um acidente de trânsito. Ele estava indo trabalhar, sofreu um acidente de trânsito, não pôde chegar ao trabalho. Nem se machucou nem nada, mas teve todo aquele problema de ter que, sabe, bateu no carro da outra pessoa, a pessoa bateu no carro dele e tem todo aquele transtorno de um acidente de trânsito. Essa pessoa não vai poder ir trabalhar naquele dia. Então, essas faltas justificadas, decorrente de caso fortuito ou de força maior, que são coisas que estão ali além que o servidor não tem o controle, né? Poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Tá? Então, se o servidor ele faltou ali por um motivo de caso fortuito ou de força maior, de uma coisa que não foi culpa dele, ele não tinha como evitar aquilo, essas faltas justificadas, elas poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como de efetivo exercício, salvo por imposição legal ou mandado judicial. Nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Veja, ó, salvo imposição legal ou mandado judicial. Porque se tem uma imposição legal ou se tem uma ordem judicial, vai ser descontado. Mas salvo essas situações, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento do servidor sem autorização. Porque o parágrafo 1º vai falar que mediante autorização pode haver. Mediante autorização pode haver. Mas, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento do servidor. Tá bom? Aqui no parágrafo único fala, né? As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas. Aqui, ó, poderão, não quer dizer que elas serão compensadas, mas existe a possibilidade dessas faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior serem compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Beleza? Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor, mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros. É um empréstimo consignado a critério da administração e com reposição de custos na forma definida em regulamento. Parágrafo 2º. O total de consignações facultativas porque é o servidor que escolhe se desconta ou não, de que trata o parágrafo 1º, não excederá a 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para cartão de crédito. Pessoal, olha só, a parcela que o servidor paga por mês de um empréstimo consignado não pode ultrapassar 35% da remuneração mensal dele. Desses 35%, 5%, elas são reservadas para pagamento de cartão de crédito consignado. Olha só, isso aqui eu vou anotar, tá bom? Isso aqui eu vou anotar no meu resumo, porque isso aqui eu acho importante anotar aqui no resumo, beleza? Deixa eu pegar aqui o meu resumo e eu vou anotar isso aqui, tá bom? Ó, o total de... olha só, o pagamento eu vou colocar assim, com as minhas palavras aqui, ó. O pagamento de empréstimos
consignados não pode meu corretivo aqui. Não pode ultrapassar 35% da remuneração. Não é vencimento, tá, pessoal? Não é vencimento, é remuneração, da remuneração do servidor. Eu vou botar aqui em vermelho aqui, ó. Desses 35%, né? Desses 35% aqui, ó, 5% é exclusivo, vou colocar aqui, ó, para cartão de crédito, beleza? Então vamos lá, o pagamento de empréstimos consignados não pode ultrapassar 35% da remuneração do servidor. Desses 35%, ó, não pode ultrapassar 35%. E desses 35% aqui, ó, desses 35%, 5%, vou puxar uma seta aqui, ó, ,5% é exclusivo para cartão de crédito. Beleza? Exclusivo para cartão de crédito. Vamos continuar. Vamos lá. Amortização. Amortização de despesas contra os meios de cartão de crédito. Entendi. Então vamos lá. Ó. O total de consignações facultativas de que trata o parágrafo 1º não excederá a 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para vamos lá, para 1. A amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Como nos dois casos envolve aqui cartão de crédito, tá bom, 5% nós já entendemos que tem a ver com cartão de crédito. Agora o artigo 46. As reposições e indenizações ao erário, as reposições e indenizações ao erário atualizadas até 30 de junho de 94 serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista, para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Deixa eu ver aqui. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 94, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento no prazo máximo de 30 dias. Então, o pensionista ele tem até 30 dias para pagar esse valor, podendo ser parceladas, ou seja, essas reposições e indenizações ao erário, elas podem ser parceladas. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 10% da remuneração, provento ou pensão. Deixa eu passar aqui para esse lado aqui. 26 de 2022. Então, as reposições e indenizações ao erário serão comunicadas previamente ao servidor, seja o ativo, aposentado ou pensionista, para pagamento no prazo máximo de 30 dias.
ou podem ser parceladas, não podendo a prestação ser inferior a 10% da remuneração, provento ou pensão. Então eu vou fazer deixar um gatilho aqui, que eu chamo o resumo de gatilho. Vou deixar o gatilho aqui só para lembrar. As reposições depois eu arrumo aqui, e indenizações ao erário serão comunicadas ao servidor Eu vou colocar aqui uma reticências para eu saber que tem o aposentado pelo pensionista para pagamento em no máximo 30 dias, podendo ser parceladas. Aqui. A parcela não pode ser inferior, não poderá ser inferior a 10% da remuneração. Vou colocar reticências aqui para eu saber que tem provento ou pensão. Vamos lá. As reposições e indenizações ao erário serão comunicadas ao servidor, aposentado, pensionista, coloquei aqui, mas eu coloquei reticência, para pagamento em no máximo 30 dias, podendo ser parceladas, né? Parceladas. A parcela não poderá ser inferior a 10% da remuneração, provento ou pensão. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Porque, veja bem, o pagamento indevido aconteceu no mês passado. Por exemplo, no mês passado, o servidor está com dinheiro para fazer a reposição. É isso que está falando aqui, ó. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento, no mês anterior. Então veja, veja bem, foi feito um pagamento indevido por servidor, o dinheiro caiu lá na conta dele, beleza. Aí foi no mês anterior, quer dizer, ele está com a grana está na conta dele. A reposição será feita imediatamente em uma única parcela, ou seja, entrou lá 5 mil a mais na conta do servidor indevidamente, é claro que ele vai repor isso aí imediatamente numa única parcela. Ele vai parcelar esses 5 mil que acabou de entrar na conta dele no mês ali, imediatamente anterior. Porque é isso que fala aqui, ó. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha. Acabou de acontecer esse pagamento indevido. Não tem por que parcelar esse pagamento indevido. Então, a reposição será feita imediatamente, aqui ó, imediatamente, em uma única parcela. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento à decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. Faz sentido, né? Por exemplo, o camarada ele recebeu um valor em decorrência de cumprimento à decisão liminar. A decisão era liminar, a decisão era precária. Aí o que acontece?
Essa decisão liminar, essa decisão precária, essa tutela antecipada, ela foi revogada, ou a sentença foi revogada. Esses valores recebidos lá atrás, por força de decisão liminar, por força de tutela antecipada, por força de sentença que venha a ser revogada ou rescindida, esses valores serão atualizados monetariamente, serão atualizados, né? O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Aqui, pessoal, esse aqui é interessante, ó. Olha só, eu vou ler esses 3 artigos de novo. Ó, as reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 94, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração provento ou pensão. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Beleza. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento à decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. Mas olha como o artigo 47 é matador, 47 aqui, ó. Ó, o artigo 47 é matador, que ele fala assim, ó. O servidor demitido, o servidor que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, e este servidor aqui, ele estava em débito com o erário, quer dizer, ele estava devendo o poder público, sabe o que vai acontecer? Ele terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Quer dizer, aqui ele não vai pagar imediatamente no mês subsequente, não. Ele não vai pagar também imediatamente ali papuf, e também ele não vai parcelar. Aqui só fala que ele terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. 60 dias, ó, o servidor em débito com o erário, que for demitido, que for exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ele terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Então, foi demitido, foi exonerado, teve a aposentadoria ou disponibilidade cassada, está devendo o erário, tem 60 dias para quitar o débito, beleza? 60 dias para quitar o débito, é porque esses prazos aqui podem confundir, tá? Ó. Olha só, quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Ali, o servidor não foi demitido, não foi exonerado, não teve a sua aposentadoria cassada, nem sua disponibilidade cassada. Simplesmente houve um pagamento indevido para ele no mês anterior ao do processamento da folha. Essa reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Agora, se o servidor tiver em débito com o erário, for demitido, exonerado, ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, aí ele terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. E a não quitação do débito no prazo previsto. Que prazo previsto é esse? 60 dias. Implicará a sua inscrição em dívida ativa. Artigo 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Então veja, existe uma hipótese em que o vencimento, a remuneração e o provento podem ser objeto de arresto, sequestro ou penhora. Existe. Qual é esse caso? Nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Fora esses casos aqui, o artigo 48 veda que
o vencimento, a remuneração e o provento sejam objeto de arresto, sequestro ou penhora. Não pode sequestrar o bem do servidor, penhorar. Não pode, a não ser nos casos de prestação de alimentos resultantes de uma decisão judicial. Precisa ter decisão judicial. Aqui não fala decisão judicial transitada em julgado, aqui fala só decisão judicial. Beleza, meu povo? Nós estamos ao vivo, direto do canal Compartilhar para Vencer. Lucas Jordani, você tá comigo aí, Lucas? Tá comigo aí, meu amigo? Muito boa noite, só vi seu comentário agora. Muito boa noite, viu? Muito boa noite. Pessoal, ó, eu vou pedir para vocês um minuto, só para tomar aqui uma água e nós já voltamos, beleza? Já voltamos aí.